Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa segunda edição do nosso novo programete, né? Conversa de política. E nós vamos receber agora um representante da chamada nova política. Hoje nós conversamos com o Marcelo Leles, que é um período intermediário. O Marcelo Leles, ele se destaca naquele final da União do Tocantins, né? Quando existia a União do Tocantins, faz esse período. E aí, em 2012... surge aí um meteoro, que é o grupo do Carlos Amassa, um empresário que ninguém esperava e de repente entrou, surpreendeu, pegou um vácuo aí entre um desgaste grande da chamada por ele mesmo, inclusive, de velha política, e acabou surpreendendo, virando prefeito de Palmas e um dos braços direitos, um dos personagens importantes desse fenômeno que foi o Amasta, que veio com uma nova mentalidade, uma nova forma de ver a administração pública, inclusive, com um olhar mais até de empresário, como empreendedor, é justamente Thiago Andrino, que foi secretário do período Amasta e depois, em 2016, chega a vereador. Thiago, primeiro, então, obrigado por você atender a gente, para a gente falar, conversar um pouco de política, nós precisamos conversar muito sobre política. Bom, você, então, representa esse momento da política, quer dizer, o que foi o fenômeno Carlos Amassa? Como que você interpretou, então, essa chegada que acabou sendo realmente a grande novidade da política do Tocantins nos últimos anos? Pô, Cleber, primeiro te agradecer pelo convite, participar de um diálogo sobre política nesse formato, é uma experiência muito legal para mim, que acho que a política tem que ser assim, do diálogo, aberta, franca, e gostei do modelo, assisti a entrevista com o Marcelo, acho que tem tudo para dar certo esse formato de programa de debate aberto sobre política. E também agradecer pela forma que você se dirigiu, respeitosa ao nosso grupo. Nós realmente tivemos a oportunidade de participar de um momento histórico na cidade, que para mim é motivo de orgulho. Eu que vivi aqui na minha infância, no comecinho, em 90, e voltei já com a Amasta, já nesse propósito de fazer um projeto diferente, né, enfrentar toda essa estrutura que estava montada e parecia impossível de ser vencida. Mas eu penso que não foi só mérito nosso. Acredito que o que você está vendo hoje na política no Brasil, que aconteceu em vários estados, no próprio governo federal, ele também remonta um desgaste, não só do modelo de fazer política, mas da linguagem, a comunicação com a política. E na campanha de 2012, que eu fui o coordenador político, nós apostamos realmente em fatores que antes pareciam impossíveis, né? Por exemplo, ter poucos partidos, falar claramente para a sociedade que nós não íamos fazer política, nós íamos fazer gestão, atacar os privilégios, dizendo que o prefeito tinha que servir, não podia ser servido, que tinha que acabar com esses penduricários, cabide de emprego, que por muitas vezes você sabe que até hoje cabide de emprego é usado para fazer política. A gente falou que não ia ter cabide de emprego. Acho que a grande mensagem, Kleber, é que nós apostamos na sociedade. Eu lembro, não vou falar o nome de um político tradicional, muito amigo nosso, que falou assim: vocês não vão ganhar essa eleição se vocês não oferecerem emprego, não oferecer dinheiro e não tiver os esquemas dos currais eleitorais nos bairros, vocês vão perder a eleição. Naquele dia foi um grande momento, porque era uma pessoa importante para a gente, que é um amigo mesmo. Ele falou com franqueza, ele achou que a gente ia se machucar no processo, e foi quando a gente tomou a decisão: não, nós vamos acreditar na cidade. Palmas tem, sim, eleitores conscientes ao ponto de tomar uma decisão diferente. E ocorreu, né? O Marcelo, com todo respeito, que era o candidato que estava pronto para vencer aquela eleição, ele tinha as características também de um perfil novo, já tinha disputado outras eleições num formato interessante, mas se você vê que naquele momento a posição que ele adquiriu de defender tudo que representava a União do Tocantins, como foi a sua análise, ele acabou se tornando outra coisa, né? Ele acabou representando de fato a velha política, e nós fizemos questão de colocar ele daquele lado na nossa eleição, assim como a Luana ficou representando o ex-prefeito Raul. Então, realmente inaugurou um novo tempo na forma de fazer política, mas principalmente na gestão. Eu acho que trabalhar com planejamento, com indicadores, tomar um pouco da lição da iniciativa privada sobre economia, orçamento. A gente trabalhou com fundamentos da administração que eu acho que deu muito resultado, e eu acho que o maior marco que a gente deixou foram os indicadores
principalmente na saúde, educação e no cuidado com a cidade, que esse sim marcaram um novo patamar em Palmas e que obriga agora a própria prefeita Cinti, qualquer sucessor que vier dela, a trabalhar com essa realidade, né? Agora, uma coisa que vocês dizem, eu também concordo, é que esse discurso de 2012 antecipou o que nós vimos depois a partir de 2013, com aquele movimento de rua, que é justamente de renovação, de crítica às velhas práticas políticas, e isso foi inaugurado, de certa forma, em Palmas, né? Eu acho talvez uma das raras cidades que naquele momento já inaugurou esse novo discurso que marcou depois as eleições de 2016, as eleições de 2018 e com certeza vai marcar a eleição de 2020 também, né? Sem dúvida. Quando acabou a eleição, Kleber, a gente teve diálogo com todos os prefeitos de capitais do Brasil, né? E eu lembro que na análise da Globo News, no dia da nossa vitória em 2012, eles falaram que Palmas foi a virada mais espetacular do Brasil. A maior arrancada em menor tempo, mais imprevisível, com o primeiro estrangeiro a ser prefeito de uma capital. Realmente, os elementos da nossa campanha mostrou claramente o que estava por vir, né? E eu concordo com essa análise de que mudou muita coisa, virou uma chave. Eu acho que essa era digital, o papel da juventude nas eleições, até uma reflexão que eu vi um professor meu do mestrado falando que eu peguei para mim, porque o cidadão brasileiro ele começou a ter um perfil de consumidor. Como no governo do ex-presidente Lula, quase todo mundo entrou, de certa forma, com maior poder de consumo, a classe D, C, viraram grandes consumidores, e essas pessoas passaram a agir com a cobrança de um consumidor. Então, quando todas as classes sociais hoje olham o serviço público na saúde, na educação, em todos os lugares, eles começaram a ter uma exigência de consumidor, porque pagam muitos impostos, olham os políticos tendo tudo, sobrando tudo, com ar-condicionado, vivendo bem, e as pessoas aqui em Palmas vivendo mal em muitas situações. E foi isso que nós falamos, Kleber. Não sei se você lembra da campanha, a gente não falava muita coisa, mas dizia o seguinte, que os políticos têm ar-condicionado nos seus carros e que os ônibus de Palmas não tinham ar-condicionado nem as escolas. A gente fala, entendeu? É uma linguagem direta. A gente falava de coisas simples para pessoas simples e questionando justamente a classe política que teve várias oportunidades de governar. E essa linguagem o Dória usou, o próprio presidente Bolsonaro tem usado, né, uma quebra, eu acho que agora até mais radical ainda, mudou ainda mais, porque evoluiu muito a comunicação, mas sem dúvida, para quem gosta e quem não gosta, a gente foi um marco, e acho que para a maioria de Palmas um grande trabalho. Agora sim, vocês viram uma grande explosão, foi assim, o fenômeno Amasta, ele disseminou pelo estado, a gente fala muito bem aqui em relação a Araguaína, por exemplo, a força que o Amasta mostrou em Araguaína, a segunda maior cidade do estado, nossa capital econômica, e de repente o projeto não conseguiu conquistar o estado. Vamos dividir por etapas, vamos começar primeiro pela eleição suplementar. Naquele momento, por exemplo, o Ronaldo Dimas, que também era pré-candidato, ele viu o cenário, além do problema partidário que ele teve, ele viu o cenário e ele falou para mim, Kleber, não dá mais para mim. Eu não vou porque o fenômeno agora é novo. Você acha que faltou essa reflexão no grupo? Quer dizer, de ver que aquele momento já não... Quando tem a cassação do Marcelo, já não era mais para vocês? Eu acho que a cautela do Dimas foi sábia, né? Ele teve uma confusão partidária também que pode ter ajudado nesse raciocínio dele. Ele foi cauteloso e eu concordo. Acho que o maior erro nosso foi o de avaliação. Nós estávamos preparados para enfrentar o ex-governador Marcelo Miranda, tínhamos domínio daquela disputa, sabíamos como a gente ia atacar o adversário, como a gente ia se defender dele, tudo estava dentro de um controle. E a gente tinha pesquisa já há 6 meses, dando para a gente uma vitória certa, não só nas grandes cidades, mas em todas as cidades praticamente. O desgaste era enorme. Mas como a cassação se deu no último momento, com certeza o cenário mudou. O governador Carlessi era um desconhecido para a maioria da população. Também se colocava como empresário, como uma pessoa de resultado. Então, realmente dificultou muito. Com a máquina na mão, com a divisão das candidaturas de oposição, todo mundo meio que perdido, né? Vários candidatos. Faltou 1% para a gente ir para o segundo turno. Até acho que se naquela suplementar a gente tivesse ido para o segundo turno, poderia ter um outro resultado. Mas, enfim, o maior erro nosso, de todos os que nós cometemos, o maior foi uma falta de avaliação. Acho que na hora que trocou Marcelo para o Carlessi, a gente deveria ter repensado a nossa estratégia, até se valeria a pena ou não
disputar o governo naquele momento. Então, como eu disse, vocês vieram assim, como um grande fenômeno, um meteoro que surgiu e de repente teve então esse imprevisto, a derrota e a oposição sai muito desarticulada. Nós estamos há um ano exato da eleição do ano passado, da eleição ordinária, e a eleição sai desarticulada, o governo, mesmo com os erros que o governo cometeu ao longo do tempo, a questão da polícia civil e outros problemas, a gente percebeu que demorou muito para a oposição se encontrar e começa a se encontrar através do Vicentinho Júnior, que reforça, vem com um discurso mais forte contra o Palácio Araguaia. Como que você vê esse novo momento da oposição e de vocês, né? Porque agora o discurso da nova política, ele não parece que não faz mais sentido. Me parece que vocês vão ter que rever, inclusive agora, a própria conversa que vocês estão tendo com o Vicentinho Júnior. Como que você avalia esse novo momento da oposição no Estado? Kleber, só fechando faltou na nossa análise ali para rápida. Teve o efeito Marlon Reis, né? Porque se você fizer uma conta na suplementar, os votos do Amasta mais o Marlon Reis encostava no Carlesse pau a pau. Provocaria um segundo turno, não poderia provocar de repente se agregasse? Tivemos uma divisão também que não deveria ter ocorrido, deveria ter tido mais diálogo ali. Mas voltando na questão da oposição, o nosso grupo ele estava muito ligado à gestão de Palmas. E é claro que todo o debate que a gente estava pronto para fazer era ligado a políticas públicas, era resolver o problema da HGP, resolver o problema da Dona Regina. O Amasta estava dizendo que nos primeiros 6 meses ele ia focar toda a atenção na saúde. Então, toda a nossa narrativa ela estava pronta para discutir políticas públicas. A gente não estava preparado para ser oposição. Não tínhamos um grupo que pensou em eleger deputados para ter o poder na Assembleia, e enfim. Tanto que a nossa aliança, nós não tivemos deputados nossos, né, com essa vontade de fazer uma oposição, um enfrentamento. Não foi isso que foi construído. Então, é natural que depois da eleição o próprio Amasta defendeu que desse tempo para o Carlesse. O Amasta, por mais duro que seja como adversário, ele chamou todos os amigos para conversar e falou: vamos torcer pelo Tocantins, perdemos a eleição, enfim, bola para frente, vamos torcer para o Carlesse fazer o melhor possível. Mas o tempo foi dado, infelizmente tem um silêncio tenebroso na Assembleia, um silêncio assustador, porque teria 1 milhão de motivos para a Assembleia estar mobilizada com uma agenda de saúde, de segurança pública, de assistência social, de desenvolvimento econômico, enfim, não há, é uma agenda muito fraca, e acabou que exigiu, talvez, de nós uma rearticulação, tendo em vista que o deputado Vicentinho Júnior, por mais que a gente não tenha feito política junto, foi uma aliança feita de última hora na eleição ordinária, mas ele merece o nosso respeito porque ele está sendo corajoso. Eu acho que o deputado Vicentinho Júnior criou uma identidade combativa agora nesse último tempo, com uma agenda indo a fundo, que nos aproximou. Então, nós não estamos fazendo agora um ajuntamento de partidos, nós não estamos falando com a velha política ou com a nova. Eu acho que existe um grupo que está, vamos dizer assim, indignado com a situação do Estado. E se a gente não tiver capacidade de dialogar, nós não vamos em lugar nenhum. Só que ainda na tua avaliação, esse grupo não pegou, não conseguiu ainda a articulação necessária. Eu acho que existe o PL, que está sendo reorganizado pelo deputado Vicentinho, e o PSB, que está sendo também reestruturado pelo nosso grupo, ele tende a estar junto em boa parte das cidades por uma questão óbvia. O governo tem candidatos em todas as cidades. E nós vamos ter que encontrar um caminho com outros setores que não dependam dessa relação, desse governo fracassado. Então, a ideia nossa com o Vicentinho é realmente, nas maiores cidades, a gente procurar estar junto. Carregador. Estar junto nas maiores cidades. Mas isso não dá para dizer que é um bloco de oposição, não dá para dizer ainda que a gente está tão articulado ao ponto de ter uma agenda ampla de oposição na Assembleia. Não se trata disso ainda. Agora vocês, o grupo do Amasta está buscando esses caminhos, você também é pré-candidato, inclusive, a prefeito, uma das possibilidades do partido para 2020. 2020, depois então, quer dizer, vocês vêm com um meteoro,
dá uma queda e agora tenta se rearticular. Eleição de Palmas 2020 é um recomeço para o grupo? Como que o grupo vê essa eleição 2020? Kleber, apesar de a gente fazer uma avaliação agora há pouco de que a gente perdeu a eleição, é claro que nós tínhamos a expectativa de vitória. Então, quando fala de quem achou que ia ganhar, quem foi para ganhar, renunciamos à capital, que é um orgulho para nós, o governo que a gente teve na capital. Então, é claro que é uma derrota. Mas não pode se deixar de considerar que nós fomos bem votados, né? Foram milhares de votos para um candidato de primeira vez que disputou o governo. Fizemos um enfrentamento respeitável, ganhamos em Araguaína, conseguimos reverter o quadro em Gurupi, que era esmagador, a gente encostou em Gurupi bem, em Palmas foi totalmente disputado, enfim, acho que a gente ocupou bem um sentimento no estado de mudança, de gestão. Você falou de Araguaína, eu acho que por que o eleitor de Araguaína tem simpatia por nós? É porque o prefeito Ronaldo Dimas tem características semelhantes, né? Ele também colocou, apesar de ele ter uma trajetória política, o estilo de gestão dele também, para a sociedade de Araguaína, é parecido com o nosso. Então, quando ele se aliou ao Carlesse, ele perdeu o eleitor dele. O eleitor dele ficou com a gente. Nós não tínhamos estrutura política lá, comitê, não tinha apoio tinha apoio de alguns parlamentares, mas o fato é que o eleitor do Ronaldo votou na gente. Ele continua gostando do Ronaldo e gosta da gente, né? O prefeito Laurez, que naquele momento não estava tão forte como hoje, só não ganhamos em Gurupi porque a popularidade do prefeito Laurez cresceu muito nesses últimos tempos e naquele momento ainda não estava tão boa. Mas eu penso que nesse momento agora a nossa concentração é pegar as boas práticas, as boas gestões do Estado e se aproximar delas. Então, é natural o nosso apoio ao grupo do Estival e do Laurez em Gurupi, é nosso desejo estar junto com o Ronaldo, pelas boas práticas, pelo sucesso que ele teve na gestão dele. Então, essas três cidades hoje, para nós, elas já estão assim, muito dentro do nosso desejo de estar selado essas alianças, né? Pelo menos no caso de Palmas, quando o Amasta renuncia, ele vinha já vários meses antes, e na renúncia, assim, rasgando elogios a Cíntia e bastante otimista em relação a uma gestão da Cíntia. E agora a gente vê o afastamento dos dois grupos. Você que acompanhou muito de dentro essa questão, foi uma grande decepção a Cíntia? Em que sentido? Eu acho que para mim mais, né, Kleber? Porque eu fui um dos que defendeu ela. O carisma, o diálogo que ela fez internamente no governo me cativou. Eu conheci ela ainda na época do senador João Ribeiro, na casa dele, uma pessoa que eu gostava muito. Então, sem dúvida, houve uma confiança emocional em relação a ela, de que pelo menos o que estava dando certo ela não ia romper. Para pensar, se nós temos uma educação que é referência no Brasil, o professor Danilo representa não o Amasta, ele representa um modelo que começou em 2005 com o Raul Filho e avançou com o Amasta. Nunca eu imaginei na minha vida que ela ia mandar toda a equipe do professor Danilo embora, toda. Gerente, diretor, secretário, todo mundo. Eu não imaginava que na saúde, que estava como a primeira capital do Brasil, ela ia mandar todo mundo embora. Ela tirou toda a possibilidade de continuidade. De repente ela rompeu, como se fosse uma nova gestão. O que ela fez, nós não fizemos nem com o prefeito Raul. Não sei se você lembra. Nós mantivemos a estrutura de educação, apesar da Berenice ter entrado, nós fizemos uma transição com o professor Zenóbio, porque nós achamos que aquilo ali precisava de continuidade, precisava avançar, mas precisava de continuidade. Na saúde, o Bonilha ficou conosco por um tempo, fazendo transição, tanto na educação quanto na saúde. Nós não tínhamos condição de romper tudo que estava feito na saúde. E a prefeita Cíntia, num primeiro momento, eu falei, olha, ela está apostando em coisas muito diferentes, só que a gente não podia, naquele momento, romper com ela, porque ia parecer que a gente estava rompendo por causa das pessoas. Tirou as pessoas ligadas ao Amasta, então eles vão romper. Não, a gente falou, vamos torcer por ela. Vai que ela está acertando mais do que a gente, mas é muito arriscado. E o que aconteceu foi que ela errou, né? Ela comprometeu as políticas públicas de trânsito e mobilidade. O trânsito está um caos, não tem nem junta para poder recolher multa. Há um ano que não tem multa de transporte urbano na cidade. Eu fiz essa denúncia, porque ela desmontou a junta no decreto, não existe mais.
não tem blitz de lei seca, está morrendo mais gente no trânsito, perdeu milhões de reais para fazer sinalização, comprar semáforo, para tudo. E eu estou dando exemplo do trânsito, mas aconteceu na saúde. Em um ano, por exemplo, uma troca de equipe em 2 vezes, só não trocou o secretário. Ela tirou a diretoria de atenção básica nas férias de julho, depois de denunciar o problema, que ela tinha perdido o controle do programa Saúde da Família. Ela mandou embora todo mundo da atenção psicossocial, dos CAPs, depois que o Arthur fez uma denúncia na Câmara. Primeiro ela disse que era mentira o que o Arthur tinha dito, depois mandou toda a equipe embora 2 meses depois. E a mesma coisa na educação. Ela trocou a equipe com a professora Jusceia, botou secretária executiva, vários diretores, mandou todo mundo embora e botou uma nova equipe agora. Isso em um ano. Então, Kleber, eu queria muito que tivesse dando certo. Eu queria muito... Agora me diga uma coisa. Palmas vai ser novamente o ponto de retomada do grupo? Quer dizer, vocês trabalham com essa perspectiva, por exemplo, fala-se do Amasta para vereador, por exemplo. Vocês trabalham com essa perspectiva de vir retomar essa ascensão que vocês viam a partir de Palmas no ano que vem? Kleber, não é um projeto de poder, como eu estava dizendo para você. A gente queria que a prefeita Cíntia tivesse dado continuidade às políticas públicas, ela não deu. Então, como o plano de governo que nos elegeu, ele é muito claro para nós vamos defender o que nós nos comprometemos com a sociedade. Como o legado do Amasta ainda é forte, a gente fez pesquisas e ele ainda é o maior, é a maior lembrança dos eleitores, ele é quem mais transfere voto, é a pessoa mais forte. Se fosse candidato, estaria em primeiro disparado. Então, poxa, enquanto partido político, nós temos a maior herança, temos um compromisso que não está sendo cumprido. Então, tem todas as condições da gente disputar a opinião da sociedade mais uma vez e apresentar o nosso projeto. Mas não é um projeto de poder. Inclusive, eu tenho defendido no grupo que, como nós não temos afinidade nenhuma com o projeto do governador Carlesse e afinidade nenhuma com a prefeita Cíntia, nós temos que ter maturidade e dialogar com todos os setores da sociedade para formar um campo que retome um projeto para a cidade. Não pode ser um movimento egoísta do Andrino, ou do Alan, ou do Amasta, não pode ser. Não é o momento de ser egoísta. Até porque assim, o PSB tem que se reconstruir, porque o PSB elegeu, se não me engano, não me falha a memória, 9 prefeitos em 2016, perdeu todos, inclusive a capital, onde tinha o presidente regional do partido. Quer dizer, o partido acabou se desestruturando. O único que tinha ficado, que era o padre Gleidson em Indianópolis, deixou o partido também. Então, assim, o partido se desestruturou por todo o estado nesse período. Além de Palmas, lógico, que vocês o carro-chefe de vocês. Como que o PSB pretende também fazer essa retomada pelo interior? Kleber, é uma discussão interna, mas é bom você ter perguntado porque fica mais claro. Naquela eleição de 2016, a gente ainda estava com o grupo do prefeito Laurez. Esses pré-candidatos que você citou, o Batatinha de Cristalândia, enfim, são vários candidatos, com exceção do padre Gleidson, que foi nós que trouxemos. Esses outros candidatos eles já estavam com o prefeito Laurez. E nós não queríamos que ele saísse. Quando ele toma a decisão de ir para o PSDB, e com a força do senador Ataídes, que estava se movimentando, a gente não tinha como segurar, não foi uma traição, eles eram realmente ligados ao prefeito Laurez. Então, o que ocorreu, na verdade, no PSB foi uma transição. O Amasta não quis disputar com o prefeito Laurez, ele queria que ficasse. Então, quando o prefeito Laurez ele levou o pessoal que era ligado a ele, e nós já entramos no processo eleitoral na sequência. Então, o momento de construção do PSB é agora. É a primeira vez que nós temos mais de um ano para montar um projeto político com a nossa cara. Então, agora sim. Por isso que nós escolhemos algumas cidades para estruturar com mais, vamos dizer assim, com mais presença da executiva estadual. Claro que nós temos várias cidades menores que vai ter disputa também, que nós vamos apoiar. Então, é a primeira vez, desde que o Amasta é presidente do PSB, que nós temos um projeto a curto, médio e longo prazo. E isso já está sendo executado nesse momento? Que já está se articulando nos municípios, já estruturando os líderes e preparando candidatos? Sim, nós já estamos... Na verdade, essas 5 maiores cidades, não é 5 maiores, mas Paraíso, Porto, Curupi, Palmas e Araguaína, a gente fez, assim, até julho, uma movimentação mais intensiva, só que nós temos uma diferença, né, Kleber? A maioria dos partidos, eles vão, juntam as pessoas, nós vamos ter vereador e vamos ver o que dá, e junta, se precisar juntar com A, com B, é muito assim, focada no momento. Como nós temos um projeto que passa por 2020, mas vai para 2022,
a gente tem que estar ligado. Então, montar uma chapa numa cidade grande para nós tem toda uma delicadeza. Por exemplo, nós vamos lá montar um grupo para ser oposição ao Dimas, estava fácil de fazer. Quantas pessoas queriam ter o PSB em Araguaína para poder pegar o prestígio do Amasta e ir para a rua? Não faltaram pessoas, mas chamou a responsabilidade, porque a gestão do Dimas ela é muito parecida com o que a gente acredita. Então, ficaria uma contradição. A gente está buscando também ter muita sinceridade com a sociedade, com o eleitor, para não cometer erros da gente estar falando uma coisa e estar fazendo outra, entendeu? Então, hoje o PSB está procurando bons exemplos, boas gestões, boas práticas, tentar formar um grupo para a gente poder ocupar esses espaços em 2022 com muita tranquilidade, apresentar um grande projeto do Estado. É isso que eu quero entrar com você. Quer dizer, olha, vocês têm um enorme exemplo de sucesso, como eu disse, 2012, então talvez um dos maiores cases de sucesso eleitoral do Brasil, inclusive, foi de vocês em 2012, e tem também um dos maiores fracassos, né, que foi de 2018, quer dizer, lição não falta. Como que vai ser 2022? Qual que é o projeto? A Masta vem de novo, dizem que a Masta para Senado, enfim, vocês trabalham com possibilidade de ter outros candidatos de outros partidos. O que se pensa, lógico, está muito cedo ainda, mas com certeza vocês pensam de longo prazo. Como que está esse projeto para 2022? Nós estamos voltando para 2012, né, Kleber? A gente apanha e aprende. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu a eleição do Tocantins, por tudo que nós conversamos antes, como ela aconteceu, mas ela também é diferente. As condições que Palmas dá para uma candidatura com as características que nós defendemos, com essa discussão de boas práticas, gestão eficiente, resultado real na vida das pessoas, essa é uma discussão que nas grandes cidades ela vai melhor, sem dúvida. Nas cidades mais dependentes do poder público, onde não tem uma empresa, todo mundo depende da prefeitura, e tem 2, 3 famílias que governam a cidade há 50 anos, é outra discussão. É verdade. É outra discussão. Mas a gente percebeu na prática isso, tivemos a coragem de enfrentar isso. Acho que esse não deixa de ser um valor, porque claro, nós tivemos, quase ninguém teve essa coragem de fazer o que fizemos. Saímos machucados, mas com muito valor sobre o que fizemos. Eu acho que para 2020, a nossa ideia é criar a condição, esses atores, como esses líderes como o Laurez, como o próprio Dimas e outros, a gente acha que são pessoas importantíssimas nesse processo. Nós também temos muito respeito ao senador Eduardo Gomes, é um amigo, temos uma boa relação também com o senador Irajá, um diálogo, eu mais do que o Amasta, mas o Eduardo Gomes dialoga muito conosco também, então não tem nada descartado. Agora, o que nós queremos fazer agora em 2020 é não errar, fazer uma eleição ligada à sociedade, com certeza não concordando com as práticas do Estado, que, na nossa opinião, não é porque é o Carlesse, é porque nós sabemos que o hospital regional de todas essas regiões que nós vamos disputar estão acabados, e não tem nenhuma agenda promissora, não tem ninguém com esperança no Estado. Hoje o Estado está falando de pagar, simplesmente pagar o salário em dia. Infelizmente, nós estamos tão carentes, tão diminuídos, o nosso orgulho tão ferido, tão machucado, que o Tocantinense está aceitando isso. Nós vamos receber o salário no dia. Para nós, e você sabe, Kleber, por mais que haja divergência, pagar o salário antecipado, 13º e os direitos trabalhistas, a gente fez isso normal. Nós temos que ter orgulho de simplificar a vida das pessoas igual um Resolve Palmas, zerar a fila da UPA e fazer o pessoal fazer selfie na UPA, falando que a UPA é melhor que a Unimed, era o maior orgulho nosso. As escolas das crianças igual a Escola da Marinha, o vídeo do Amasta da campanha do Almirante Tamandaré girou o mundo inteiro. Girou muito, todo mundo fala disso aí, gente de fora do Brasil, de dentro, aquele vídeo, ninguém nem sabe quem é o Amasta, aquele cara daquela escola lá, aquele vídeo. Então, assim, é isso que nós queremos trazer de volta. Nós não vamos repetir aquele erro de fazer aliança pragmática, estar junto com quem não tem nada a ver com a gente. Então, acho que a lição foi dada. Nessa eleição, nós vamos voltar ao 2012, que foi a vitória maravilhosa. Nosso sonho é poder ter outra vitória, não só em Palmas, mas também em várias outras cidades do Tocantins. Mas para fechar, mas volta o discurso da velha política, nova política, ou esse discurso está superado? Kleber, vamos lá.
Você falou, por exemplo, do próprio Dimas, quer dizer, então o que vale é nova política ou velha política ou nova cabeça e nova forma de fazer política, né? Eu penso, Kleber, que o que está em jogo, existe uma nova política a ser implementada nesse novo tempo, né? Existe uma lei de responsabilidade que ela está numa fase avançada, os estados estão estourados, então se não tiver gestão, você não faz nada, você está morto pela lei de responsabilidade, graças a Deus existe uma lei de responsabilidade. Nós temos um congelamento de teto de gastos que vai agora, a partir desse ano, diminuir o potencial para investir em assistência social, saúde e educação. E nós temos várias metas que se chocam com a realidade do Brasil. Então, não é mais tempo para amador, Kleber. Então, falar de nova política, eu acho que é necessário mesmo, porque existe uma necessidade, tanto para quem já tem experiência na política, como é o caso do Dimas, quanto para o Amasta, que era um estreante, de ter uma nova agenda, de ter uma nova capacidade de enfrentar o problema de outra forma, de se comunicar com a sociedade de uma forma direta. Você mesmo é um exemplo, você é um case de sucesso no Brasil, um dos primeiros a usar esse formato de linguagem para fazer comunicação. Hoje, se você não tiver adaptado a essa realidade de hoje, como que você vai comunicar? Você pega o governador, o ex-governador, vou dar o exemplo de alguns ex-governadores. Você pegava o Facebook, o Twitter e o Instagram não existe, não fala nem oi. Se você procurar, quer dizer, está fora do mundo real. Então, eu vou dizer para você, quando você me pergunta da nova política, eu acho que ainda dá para se dizer assim, novas práticas, precisa de políticos que tenham uma vocação para cooperação, para o diálogo cívico, não pode ter pessoa bitolada que não dialoga, que tem inimigos. Eu acho que chegou o momento do diálogo cívico, todo mundo tem que dialogar, tem que ter modernidade, tem que ser pessoas modernas, e estudadas, que busquem ferramentas novas para dialogar com a sociedade. Então, eu te respondo da seguinte forma: existe a necessidade, sim, de uma nova política, porque essa política que está no Brasil, na maioria das cidades do Brasil, ela não serve para a sociedade. Tá certo, então. Olha, foi um grande prazer conversar com o vereador Thiago Andrino, jovem, mas que tem uma cabeça pensando sobre política. Eu sempre falo isso para ele, né? A gente sempre temos das discordâncias, temos que ter, mas é uma das revelações jovens aí da nossa política. Esperamos que muitas outras surjam, que é dessa dialética aí, dessa discussão de diferença, que nós vamos melhorar o quadro político brasileiro, inclusive, né? Tiago, obrigado por ter falado com a gente, viu? Kleber, obrigado, eu agradeço. Como parlamentar, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente tem feito, não é o foco da discussão, mas você falou de nova política e eu deixo essa mensagem. Nós temos que acabar com os privilégios no Brasil, Kleber. A gente fala de corrupção, a gente fala de desperdício, e esses dois pontos dependem muito da ação humana, né? A corrupção é um problema moral, o desperdício é a falta de competência. Agora, o privilégio, ele é juridicamente aceito, ele está institucionalizado, existe no Ministério Público. Eu quero dar parabéns para aquele procurador que se manifestou contra o privilégio do Ministério Público, existe no Judiciário, existe no Executivo e está cheio no Legislativo. Então, se não tiver pessoas prontas para quebrar essa cultura que hoje ela é oficial, nós não vamos para lugar nenhum, porque são bilhões para pagar auxílio creche, para pagar auxílio moradia, auxílio paletó, um monte de penduricário para pessoas que ganham 30, 20, 40, 50, 60 mil reais, com dinheiro do contribuinte que tanto sofre. Então, eu quero dizer para você, Kleber, que a grande mensagem, esse é um movimento nacional que eu aderi, participo, é lutar contra os privilégios dando exemplo, não aceitando privilégios, estando ocupando um espaço de poder. Então, é um movimento que independe de cargo, pode ser concursado, pode ser uma pessoa nomeada, pode ser uma pessoa de mandato. Todos nós temos que ter um compromisso pelo fim dos privilégios no Brasil. É isso aí. Eu torço por isso, né? A gente não pagar mais 159 mil reais para belezinha consertar os dentes, por exemplo. Isso é uma aberração, né? Não tem menor sentido. Dono de cartório ganha 1 milhão, dono de cartório ganha 800 mil, faltando um Brasil tão desigual. Como que você faz um concurso? Alguns nem tem concurso, porque aqui no Tocantins não tem concurso. Então, assim, isso está aceito, né, Kleber? A gente fala de outras coisas, de corrupção, mas de privilégio ninguém fala. Sim. E o caso do cartório, inclusive, para aumentar o custo da economia, diminuir a competitividade para o cara carimbar um papel. Na verdade, de certa forma, é isso. Tiago, obrigado por sua participação e nós ficamos por aqui conversando com o vereador Thiago Andrino nessa segunda edição da nossa Conversa de Política, que nós vamos falar bastante com muitos políticos para a gente chacoalhar esse meio e melhorar, inclusive, o nosso plantel, porque nós precisamos de bons políticos e eles existem e a gente quer discutir e contribuir com isso. Um abraço a todos e até a próxima.